Nós precisamos ser sinceros. A briga na parte de baixo da tabela do Brasileirão tá acirradíssima e extremamente nivelada por baixo. Se você analisar a tabela, eu tô com ela aqui do meu lado, ó, dá só uma olhada. O último colocado após essa última rodada, né, 12ª, é o Fluminense com apenas 6 pontos em 12 jogos. Isso é um absurdo. É uma campanha de time rebaixado. A gente pode até debater que ainda está no início do campeonato, mas já foram 12 rodadas, gente. 12 rodadas é quase um terço do Campeonato Brasileiro. Então não tá tão no começo assim não. Tá mais perto da metade do que do começo. E o Fluminense com 6 pontos é extremamente preocupante. A vantagem dele é que os outros times que estão disputando naquela parte de baixo também estão muito ruins. A fase não tá ajudando ninguém, ninguém. Sem brincadeira, do 13º até o 20º, todo mundo ali pode cair. Todo mundo. Ó, Fluminense 6 pontos, último colocado, né? O Grêmio, esse aí tem que botar um asterisco do lado. O Grêmio ele tem 7, só que ele tem 2 jogos a menos, então com potencial de chegar até 13. E aí ele poderia estar em 13º, mas de qualquer forma também ainda não é uma pontuação que vai salvar o Grêmio, né? O Corinthians com 9 pontos, amigo, é 3 pontos do Fluminense, que é o último. 3, um jogo, uma rodada que o Flu ganhar e o Corinthians perder, dependendo do saldo de gols e dos critérios de desempate, o Corinthians vai para último. Entendeu? Então, tá tudo nivelado por baixo. Todo mundo ali tá com a corda no pescoço. Olha, o Atlético Goianiense, perdão. O Atlético Goianiense, ele 10 pontos, são 4 a mais do que o Fluminense. E aí, também numa fase querendo melhorar para ruim, né? São 2 empates nos últimos 2 jogos. Acima dele o Vasco. E aí o Vasco também querendo se complicar, né? Porque o Vasco, ele sabe como que é brigar na zona de rebaixamento. No passado brigou, passou muitos perrengues, quase que não consegue se manter na Série A. A vantagem é que o Santos pipocou e eles fizeram a sua parte, né? Venceram o Bragantino na última rodada. O Vasco, gente, são 10 pontos. 10 pontos ainda são 4 do Fluminense. São 2 rodadas, vai. Uma rodada perdendo e a outra empatando. Aliás, corrigindo, uma rodada do Fluminense vencendo e a outra empatando, ele já passa o Vasco. E o Vasco, claro, se perder 2. Então, 10 pontos não é nada, não é nada. Tipo, o Vasco pode se complicar, o Vitória com 12, Cuiabá 12, Criciúma 12. Todos esses times do Cuiabá até o Atlético Goianiense, todos esses já fizeram os 12 jogos. A exceção é o Grêmio com 10 e o Criciúma também com 10. O Criciúma esse já é um pouco mais tranquilo, né? O Criciúma com 12, 2 jogos a menos, podendo chegar a 18, né? Correto? A 18 pontos. Então, o Criciúma tá até bem. Ainda é uma incógnita como é que tá esse Criciúma no campeonato. Porque oscila em alguns jogos, depois vence outros muito difíceis. Não dá pra cravar quem que é favorito pra cair não, gente. Me perdoa, mas no começo todo mundo coloca os 4 que subiram como candidatos a já cair, né? No caso subiram Atlético Goianiense, Vitória, Criciúma e Juventude. O Juventude tá com 16 e um jogo a menos. O Criciúma com 12 e 2 a menos. Então, esses times aí, eles estão fazendo de tudo para se manter. E a campanha tá excelente pelo que é proposto e pelo que é planejado para uma equipe que acaba de subir para a primeira divisão. O Vitória, esse que estava em certo ponto do campeonato lanterna, né, ou então brigando ali com lanterna, tá começando a recuperar. Né, o Vitória tá fazendo seus pontos ali, ó. Nos últimos 4 jogos foram 3 vitórias. Então não tá tão difícil assim não, gente. O Vitória tá mostrando potencial, o Carpini chegou, tá botando o trem nos trilhos e aos pouquinhos vai ajeitando a equipe. Eu não vejo nesse momento potencial de recuperação nem do Fluminense, nem do Corinthians
Do Grêmio, talvez, mas os jogos também estão muito ruins. Do Vasco. Não vejo o Vasco conseguindo se recuperar fortemente. A questão é, o Coutinho tá chegando, né? Até então parece que virá mesmo. Alex Teixeira, Souza e o técnico talvez seja o que foi demitido, né? Então, não sei. Não sei. A fase atual tá ruim. Será que esses reforços vão fazer o Vasco decolar? Ou vão degolar? Resta saber. O Corinthians, meu amigo, o Corinthians, infelizmente, o problema, assim como os outros, alguns outros, é estrutural, né? É uma equipe muito endividada, uma equipe que tá deixando o extracampo influenciar demais, salário atrasado, jeito de imagem, dívida com jogadores. É problema atrás de problema. O caminho do Corinthians é o mesmo do Cruzeiro de 2019. Tem que ser dito, né? Não tem lógica um time que tem tantas dívidas, tanto salário atrasado, tanto problema internamente, conseguir se manter na Série A. O negócio, ponto positivo do Corinthians é a torcida. É um clube enorme que fatura muito, mas não adianta faturar demais se quem tá lá dentro, se quem tá administrando, tá fazendo errado, tá fazendo mal. E isso, consequentemente, também espelha o futebol. Se internamente tá ruim, no futebol, também vai estar ruim. Foi assim com o Cruzeiro. Com o Fluminense está acontecendo também. Então, eu acho que é isso. A briga pro rebaixamento vai ficar entre esses caras aí, entre esses gigantes aí. Fluminense, Corinthians, Atlético Goianiense, Vasco e o Grêmio. O Cuiabá tá recuperando. O Criciúma tá recuperando. O Vitória também tá. E aí? Quando é que os gigantes vão se recuperar também? Não sei. Deixa nos comentários aí a sua opinião. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Fui.